Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos felizes mais uma vez de ter a sua companhia aqui no canal Em Família. Vamos dar seguimento aqui no estudo da Palavra de Deus através do guia da lição da Escola Sabatina. Você que nos acompanha sabe que nós seguimos aqui um guia de estudos e nesse trimestre nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, né? E nós chegamos agora na lição número 4, que tem o título Parábolas. Vamos estudar esse assunto interessante e muito presente, né, nos 4 evangelhos da Bíblia. É muito bom ter você aqui conosco. Já aproveite esse tempo para curtir o nosso vídeo, fazer seus comentários também, fique à vontade para participar conosco, tá bom? Nós vamos dar seguimento aqui no nosso estudo, mas antes nós vamos fazer uma oração. Vou pedir ao Júnior que ore para a gente. Vamos orar juntos. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos pela oportunidade de abrir a tua palavra, poder estudá-la com a presença certa do Espírito Santo, tocando nossos corações, iluminando nossas mentes. Pedimos, Senhor, o poder para viver pela tua palavra. Em nome de Cristo Jesus nós te oramos. Amém. Muito bem, então aqui a lição já traz o nosso verso áureo. Nós temos o costume de ler. Está em Marcos, capítulo 4, nos versos 24 e 25. Faz a leitura para a gente desse verso. Vamos à leitura. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aqui no sábado, a introdução, ela coloca para a gente, nos apresenta o que vamos estudar na semana, né? Como o título mesmo já diz, é sobre as parábolas, né? Nós vamos seguir ali no capítulo 4 de Marcos, a nossa referência bíblica. Importante você ler o capítulo, né? Durante a semana também, tirar um tempinho para ler, que é importante. E aqui nós vamos entender um pouco sobre as parábolas, né? O autor até coloca aqui para nós que ela é fruto de estudos, né? As pessoas tentam entender por que Jesus usava, contava parábolas, né, para ensinar, para falar com as pessoas, o que ele queria dizer com elas. E nós vamos entender um pouquinho disso essa semana, né? Nós vamos estudar algumas parábolas e vamos tirar lições para a nossa vida. Vocês querem destacar alguma coisa aqui do sábado? Eu acredito que parte importante dessa introdução aqui, né, dessa prévia que o autor da lição traz para a gente, são as parábolas que nós vamos estudar ao longo dessa semana. Né? No último parágrafo, ele diz que nós vamos estudar nós vamos estudar 5 parábolas. A do semeador, a da lamparina, da medida, a semente e o grão de mostarda. Então, essas 5 parábolas vão ser estudadas. Outra informação importante sobre o estudo dessa semana é a diagramação, né? Como que o autor separou esse estudo. E nós vamos perceber que até o estudo de terça-feira vai ser tratado, vai ser usado a parábola do semeador. Uma das parábolas mais importantes aí que Jesus contou, né? E ele diz que nos outros dias serão tratadas as demais parábolas. Então vamos avançar juntos para o estudo de domingo, onde nós temos o subtítulo A Parábola do Semeador. É interessante notar que a referência aqui para essa parábola está em Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao 9, né, quando Jesus conta essa parábola. Mais para frente ele vai dar a explicação. Mas o foco desse estudo de domingo aqui, que me chamou a atenção, pessoal, é que o autor se dedicou a estudar a estrutura literária, a estrutura da narrativa dessa parábola. Ele não focou imediatamente no significado que Jesus deu, inclusive, né, na lição de moral que a parábola continha. E ao falar sobre essa estrutura, sobre essas características narrativas, ele vai citando aqui que, em todos os casos, a semente é a mesma.
A semente, que é a palavra de Deus, era a mesma. Só que ela caía em 4 tipos diferentes de solo. E o autor destaca para a gente que é o solo que influencia no resultado final. Ao falar sobre isso, ele vai dizer aqui: a parábola é formada por 4 histórias, e o período de tempo envolvido em cada uma dessas histórias aumenta conforme a história vai sendo apresentada. Então vamos lá. No primeiro cenário, as sementes que caíram à beira do caminho são imediatamente devoradas pelos pássaros. Então é um curto espaço de tempo, ele destaca aqui. Já na segunda história, as sementes caíram no solo rochoso e devem ter levado dias ou talvez semanas para alcançar o resultado e então serem queimadas pelo sol. Então demorou um tempinho a mais. A terceira história fala de sementes que caíram em meio aos espinhos, não é isso? E aí o autor destaca: elas devem ter demorado ainda mais para crescer, para frutificar, até serem sufocadas pelos espinhos. E, por fim, o último cenário, a quarta historinha, ela é contada e diz que ela caiu em boa terra e ela produziu, o que deve ter levado pelo menos uma estação inteira de crescimento. Então, o destaque do autor é para o tempo que é levado em cada uma dessas situações. Interessante abordar a parábola do semeador a partir dessa visão, né? Vocês querem complementar aqui? Eu entendo aqui que também, ao analisar isso, não podemos esquecer que é para tirar lições espirituais. Jesus estava usando uma metáfora, uma parábola do cotidiano, da vida das pessoas ali, mas para tirar lições espirituais. E ao analisar essa história, nós vemos que a semente é a mesma, como você já falou, é a palavra de Deus, representa a palavra de Deus. Os solos são diversos. E por que os solos são diversos? Porque as pessoas são diversas. É o ser humano que precisa receber a palavra de Deus. E o solo é que vai fazer a diferença e o tempo. Trazendo para a questão espiritual, muitas pessoas aceitam Jesus, recebem a palavra de Deus e, em função de vários problemas durante o transcorrer da sua caminhada com Jesus, os resultados vão aparecendo. Às vezes, esse resultado é sufocado pelas dificuldades da vida. Né? Quem de nós não tem dificuldade? Outros não se sustenta, não tem raiz, né? Aquela semente que cai em solo pedregoso, não aprofunda. Tem pessoas que aceitam Jesus, mas não estudam a palavra de Deus, não têm o costume de estudar a palavra de Deus. E quando chega a dificuldade, é como se o sol queimasse e as pessoas morrem espiritualmente. Mas graças a Deus que uma boa parte cai em bom solo, dá fruto, e esse fruto também, como nós vimos aqui na lição, eles não acontecem instantaneamente. Tem um tempo de germinação, de florescer, de maturar o fruto até ser colhido. Muito legal, né? Analisar a parábola do semeador por essa perspectiva, né? E encontrar essas lições. É sobre isso que trata a pergunta 1, né? Aqui nós temos a oportunidade de ler o texto e responder a respeito dos solos, como eles fazem diferença na semeadura, como o papai destacou aí. Ale, quer contribuir com mais alguma coisa no estudo de domingo? É importante, né, esse destaque que o autor deu aqui para o tempo, né? E aqui no final da lição de domingo ele diz que esse tempo é o quê? É o custo do discipulado, né? É os riscos, como o papai falou, né? Cada solo é diferente, vai determinar o resultado, mas eu entendo também que não é uma coisa determinada, né? Você na sua caminhada cristã, você passa por dificuldades, né? Você pode passar por dificuldades e pode se reerguer. Então, assim, por exemplo, a palavra que cai entre espinhos, que é sufocada pelas dificuldades, isso não significa que aquela semente ali não possa depois cair em solo bom, digamos assim, né? E se recuperar. Então, eu vejo que o tempo de maturação de cada pessoa tem
ela deve ser levada em consideração também. Aqui nós já podemos, então, chegar para segunda-feira e fala da interpretação de Jesus. Agora, Jesus vai interpretar o que ele havia dito na parábola do semeador, tá certo? E aqui ele apresenta a pergunta número 2, a lição traz a lição número 2, a pergunta número 2. Como Jesus interpretou a parábola do semeador? Para você que está conosco, meu querido irmão, e aí nós recebemos os comentários aí, pessoas com saudade, né, daquele tempo que nós estávamos só com um vídeo diário. O vídeo é um único para a semana, mas nós estamos estudando dia após dia, trazendo as perguntas e a resposta. Fique tranquilo que vai dar para você estudar tranquilamente e acompanhar o assunto. E Jesus identifica, então, a semente com a palavra de Deus. Isso está em Marcos, capítulo 4, verso 14. E, colaborando com esse pensamento, o apóstolo Tiago, na epístola de Tiago, capítulo 1, verso 21, ele deixa uma exortação para todos nós, muito importante. Deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Que mensagem, que conselho fantástico para nós, né? Por isso que nós temos esse canal aqui, o canal de família, para juntos estudarmos a palavra de Deus, acolhermos esses ensinamentos que vão transformando as nossas vidas dia após dia. Que outros aspectos dessa parábola foi interpretado por Jesus? Eu destaco aqui a legenda que o autor da lição traz para a gente. Ele vai abordando cada um dos solos, né, que representam o coração humano, representa a receptividade, o coração, o homem, né? E ele diz aqui que os diferentes solos representam diferentes ouvintes. E ele vai enumerando: o solo à beira do caminho, que é duro, os pássaros levam a semente embora. Ou seja, Satanás tira essa verdade do coração, ela não chega nem a entrar naquele solo. O segundo solo é o rochoso, ele destaca que tem pouca profundidade, o que sugere pessoas que têm compromissos superficiais, ou seja, não se envolvem com a palavra. Tem uma alegria imediata ali, recebem, mas não se envolvem, não procuram aprofundar essas raízes na palavra. O terceiro solo é o cheio de espinhos, que sufoca a semente nele implantada. E aqui, essa representação são para os desejos do coração, para as riquezas, para aquelas coisas que tiram a atenção da palavra e acabam sufocando, né, essa palavra no coração humano. E, por fim, o quarto solo, que é a boa terra. Representa os que ouvem a palavra e a recebem, os quais crescem e produzem uma colheita abundante, produzem os frutos do Espírito Santo. Então, nós podemos entender, né, Júnior, que Jesus espera de nós, os seres humanos, um relacionamento de amor, de companheirismo e profundo, baseado na palavra de Deus, né? Uma coisa que me chama a atenção aqui, Alexandre, é que todos os solos foram semeados, todos os solos receberam a semente. Por isso que Jesus disse, né? Vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê, quem tiver um solo legal ali e crer e for batizado, será salvo. Qual a sua colaboração aí, Alexandre? O autor ainda ele dá destaque, né, para o solo rochoso e o espinhoso, né? Ele fala que pode ser o que é as dificuldades, a perseguição, às vezes, faz com que a palavra seja minada do coração humano, quanto as coisas boas também, as coisas que o mundo oferece, né? Digamos assim. Ele coloca aqui que podem também minar a palavra de Deus do coração humano. Então, ou coisa boa ou coisa ruim, vai depender aí da profundidade, da recepção que a pessoa der à palavra de Deus, né? A gente pode passar para terça-feira, que ele vai falar sobre o objetivo das parábolas, né? E quando a gente estuda aqui essas parábolas, né? A mim também já causou essa sensação, e acredito que a nossa audiência também já tenha tido, por que Jesus contava essas parábolas, né? Ele não ia direto logo ao ponto, né?
fica parecendo assim de que ele estava falando entre linhas ou não queria realmente falar o que ele estava dizendo, né? E aqui o autor ele diz que é claro que esse não era o objetivo de Jesus, né? Porque se nós formos pegar aí nos evangelhos, em várias situações, nós vemos Jesus com a preocupação de ensinar, de instruir as pessoas, né? Ele ia atrás das pessoas, atendendo às suas necessidades, né? Então, Jesus sempre se preocupou com as pessoas, né? A intenção dele jamais seria falar alguma coisa para que as pessoas não entendessem, né? É isso aqui que o autor está querendo dizer. Inclusive, a pergunta número 3, ela questiona isso, né? Por que Jesus ensinava usando parábolas, né? E nós vamos aprender aqui no estudo da terça por quê, qual era o objetivo disso, né? Inclusive, no verso de referência de Marcos capítulo 4, os versos 10 a 12, né, que é o da pergunta número 3, Jesus estava ali parafraseando Isaías, capítulo 6, verso 10, verso 9 e verso 10, né, que nós vamos estudar mais um pouquinho para frente. Mas nessa situação aí, o autor coloca que Jesus se preocupava, ele falava por parábolas porque ele tinha a intenção de ensinar alguma coisa para as pessoas, né? Eu entendo, Alexandre, que o fato de Jesus usar parábolas para trazer essas lições espirituais, ele tinha em mente que ele estava falando com a plateia que a maioria tinha um coração muito duro, cheio de preconceitos, estavam ali resistente aos seus ensinos. Então, a salvação é para todos. Jesus disse que o evangelho deve ser pregado a todo mundo, mas é para todos que desejam a salvação, que abrem o coração à influência do Espírito Santo e às orientações da palavra. Inclusive, na sequência da lição, é apresentado a pergunta número 4. O que ocorreu com Isaías? O que ele devia anunciar a Israel? Na época de Isaías foi chamado por Deus também para levar uma mensagem de conversão, de arrependimento a Israel. Mas é dito para ele, Isaías, tu vai e prega esse povo. Mas eles não vão te ouvir, eles não vão querer te aceitar, porque eles estão com o coração obstinado. Eu acho que é uma grande lição para todos nós. Precisamos ter cuidado e abrir os nossos corações, nosso entendimento à influência da palavra de Deus e do Espírito Santo. Eu acho que é o interesse, né? Jesus queria ver o interesse das pessoas no que ele estava ensinando, né? Então, eu acho assim que quando ele contava por parábolas, os interessados iriam atrás, né? Iriam querer saber o que ele estava falando, né? Iriam se interessar pelo assunto. Acho que é mais ou menos esse caminho aí. Eu acho que a gente pode destacar aqui também, no final da lição, ela faz um resumo bem interessante aqui a respeito dessa condição das parábolas, da didática usada por Jesus. Ela diz assim, em Isaías 6, assim como Jesus estava ali parafraseando Isaías, né? Em Isaías 6, a mensagem destina-se a chocar o povo, a tentar despertar o povo para se afastar do mal. A lição também diz, a chave para compreender as palavras de Jesus é encontrada em Marcos 3,35. O que ele diz lá? Nós estudamos na semana passada, quando ele se refere à sua família, né? Os discípulos dizem, sua família está aqui. E ele responde, quem é a minha família? Quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Aquele que faz a vontade de Deus. Então, estar com o coração aberto, como o papai trouxe aí, né? Como a parábola, né? Dos solos diferentes do semeador fala, é estar receptivo à palavra de Deus. Para fechar aqui, para concluir esse pensamento, o autor da lição diz, o objetivo de Jesus ao citar Isaías 6 é que as ideias pré-concebidas e a dureza delas impediam de que eles aceitassem a palavra. E, Júnior, acho que antes de nós passarmos para o estúdio quarta-feira, duas frases aqui merecem destaque aqui. Final da lição diz assim, ó, cada um escolhe que tipo de solo deseja ser. A decisão é nossa. Outro, todos precisam decidir se vão ou não se render a Jesus. É uma escolha pessoal, influenciada pelo Espírito Santo também.
Eu acho que cabe aí uma participação do nosso inscrito, né, da audiência. Deixa aí nos comentários. Você tem se esforçado para ser receptivo à palavra de Deus? Alguma característica desses solos, né, da parábola do semeador, se encaixa na sua vida, tem afetado a sua vida espiritual? Participe aí, né? Que tipo de solo você tem se esforçado para ser? Vai ser muito importante ter a sua participação. Nós podemos avançar para o estudo de quarta-feira, que vai trazer um subtítulo Lamparina e Cesto, uma referência à próxima parábola que nós vamos estudar. A lição agora vai sair do foco da parábola do semeador e tratar as outras 4 parábolas que são apresentadas na referência bíblica dessa semana. E a primeira delas é a da lamparina. E a pergunta 5 trabalha essa referência aqui, dizendo para nós do destaque, da ênfase dessa parábola, que é a luz, que é a palavra de Deus, né? Já de cara nós identificamos como sendo a palavra de Deus. E ao falar sobre isso, a lição diz assim: o que estava envolvido era o princípio. Algum dia a verdade sobre Jesus seria revelada. Essa era a principal verdade que deveria ser revelada e que deve ainda ser revelada, né? Quando Jesus conta essa parábola, ele vai dizer que não se acende uma lamparina para colocar embaixo de um cesto ou debaixo da cama. O objetivo é que ela revele, que ela clareie o maior espaço possível, né? Nós temos avançando aqui, Jesus apresentando um cenário absurdo, meio que engraçado, né? Porque ninguém vai acender uma vela, uma lamparina para colocar debaixo da cama. Mas o objetivo era exatamente chamar a atenção para o que deveria ser revelado. Ainda nessa parábola, alguma contribuição aqui para a gente avançar para a próxima? Ali ele estava, assim, Marcos, ali no contexto do Evangelho, Jesus queria dizer que o Evangelho seria revelado, né? Estava Sim. começando ali o seu ministério, e ali a revelação do Evangelho da Salvação seria para as pessoas, né? Todos deveriam saber dessa salvação, dessas boas novas, né? Eu acho que um ponto importante, além de Jesus estar revelando isso foi no tempo em que as coisas aconteceram, que Marcos está narrando. Mas nós podemos trazer e devemos trazer isso para o nosso tempo. Como é que nós estamos pegando a luz de Cristo, a palavra de Deus, e estamos trabalhando com ela? Ela está iluminando a nossa vida pessoal, a vida da nossa família, da nossa casa, do mundo. Então, é uma pergunta que merece uma reflexão. A palavra de Deus em nós, como cristãos, precisa iluminar a nossa vida e a vida da humanidade. Na sequência, é trazido aqui, através da pergunta 6, outra parábola, né? São parábolas curtas. E dessa vez é a parábola da medida. Vocês gostariam de contextualizar para a gente aí? Pai, contextualiza para a gente essa parábola aqui. Essa mensagem aí é uma mensagem muitíssimo importante. É assim, ó, na época de Cristo Jesus, a religião institucional ali dos fariseus era cheio de requisitos, cheio de regras, e que as pessoas mediam umas às outras pelas suas tábuas de medir, né? Então, Jesus está dizendo, olha, cuidado com isso. Com a medida que tu medires, tu serás medido. Então, trazendo uma lição prática e importantíssima para nós, meu querido irmão, minha querida irmã, o único que pode medir e julgar o ser humano é Cristo Jesus. Então, precisamos ter em nossos corações a sensibilidade, o amor de Cristo para tratar com as outras pessoas. Nessa expressão que Jesus usa ali, né? Cabe assim uma reflexão de nós termos boa vontade, disposição para com os outros, né? Não sermos mesquinhos, né? Às vezes nós somos muito duros em julgar, apressados e duros em julgar os outros e temos muita complacência conosco, né? Mas esquecemos de aplicar boa vontade, disposição ao nosso irmão também. Muito legal. Ale, quer completar alguma coisa nesse estudo ainda? Ele traz, o autor ele traz aqui a importância da recepção dessa luz também,
né? Você vê que é o mesmo assunto, né? Jesus, quando ele fala ali, essas parábolas, está mesmo que no mesmo assunto. Porque na parábola do semeador, nós vimos ali os solos, né? Os solos é que recebem a semente, então está falando ali da recepção da palavra de Deus. E aqui na medida, ele também fala. Ele diz aqui, ó, se alguém estiver aberto à luz, receberá ainda mais, mas se rejeitar a luz, até o que tinha antes será tirado. Então, o foco aqui dessa parte aqui de Marcos é a recepção à palavra de Deus. Como você vai aceitar isso no seu coração? E com esse pensamento, nós avançamos no estudo e chegamos aqui na quinta-feira, nas duas últimas parábolas desse estudo, dessa lição número 4. Aqui já é apresentado, traz o texto, traz o título, a parábola da semente que cresce, ok? E apresenta a pergunta número 7. Qual é o foco principal dessa parábola? Olha, o estudo dessa semana começou com a parábola do semeador, apresentando a semente e os solos, ok? Então, o processo aqui é de semeadura e de crescimento. É um processo que acontece no dia a dia, tá certo? Dia após dia, uma semente semeada, ela vai crescer, ela precisa crescer, ela morre a semente e a partir dali ela germina e nasce uma plantinha e começa a crescer. Então, o foco dessa breve parábola é o processo do crescimento, como está na lição aqui. Trazendo para a lição espiritual, cada um de nós, começamos no reino de Deus, recebendo a palavra, os primeiros ensinamentos. E isso vai acontecendo um milagre, uma transformação. Dia após dia, a nossa vida vai sendo transformada. E aquela semente do evangelho começou pequena, começa a dar frutos. Não é essa a compreensão? Falem aí para nós aí o que vocês têm a nos ajudar nessa compreensão. É importante aqui, o senhor falou do crescimento, né? E o autor ainda destaca isso, de que o crescimento é a obra de Deus, né? Nós vimos aí Sim. que nós temos um papel a desempenhar, o ser humano tem, né? Ele recebe essa semente, ele tem que estar aberto a receber a palavra de Deus. Mas a obra é feita pelo Espírito Santo, é feita por Deus, né? Do crescimento. Legal. E a lição, ela continua, o nosso estudo continua trazendo a pergunta número 8. Qual é a ênfase da parábola do grão de mostarda? Jesus contou uma parábola e ele trouxe assim, Jesus às vezes exagerava, né? Fazia aqueles contrapontos bem exagerados para impactar os seus ouvintes. Ele está falando da mostarda. A semente de mostarda é uma das mínimas sementes que existe na natureza. Diz que o tamanho dela é coisa de milímetro, de 1 a 2 milímetros. Então, a semente de mostarda lançada numa boa terra, ela tem o seu processo, ela germina, ela cresce e torna uma árvore de quase 3, 4 metros, onde as aves do céu se aninham, se alimentam e etc. É uma lição muito legal, né, Júnior? Eu entendo que esse contraste que é usado, né, entre o tamanho da semente e a árvore frondosa que ela se torna, é para falar do potencial do evangelho no coração humano, né? Assim como o reino de Deus, né? Ele tem um potencial tremendo, se o solo for receptível, se nós estivermos abertos a ouvir a mensagem, e ele pode produzir frutos maravilhosos na nossa vida. A lição vai falar aqui da majestade dessa árvore quando ela cresce, né, dos benefícios que ela traz. E a lição destaca assim: Jesus ensinou que o reino de Deus, que começou muito pequeno, se tornará grande e impressionante. Aqui o foco, né, o destaque para essa explicação é com relação ao reino de Deus, com relação a como ele começou ali com aquele pregador itinerante, que poucas pessoas acreditavam, né? A lição vai dizer aqui que ele andava pela Galiléia pregando, andando pelas ruas empoeiradas com seus discípulos, mas com o tempo o seu reino de graça se expandiu
em todo o mundo. Nós entendemos, hoje nós vemos, né, o poder do Evangelho, do reino de Deus, como ele cresceu, como ele alcançou o mundo inteiro. Esse é o potencial da palavra. E graças a Deus por isso. Foi esse crescimento, foi essa expansão do reino de Deus que nos alcançou. Hoje nós estamos aqui, 2000 anos depois desses fatos, desse relato, dessas parábolas, alcançados pela graça do nosso bondoso Deus. E assim nós concluímos esse estudo maravilhoso da lição número 4. Foi muito importante para nós, para o nosso crescimento, para a nossa comunhão com Deus. Esperamos que também possa edificar a sua vida. E queremos te pedir, meu querido irmão, minha irmã abençoada, faça parte desse ministério. Não deixe de se inscrever no canal. Esse canal precisa crescer para abençoar mais vidas. Deus continue com você, com sua família e até a próxima lição.